Que recepção calorosa, que animado. Antes de qualquer coisa, eu gostaria... dizem que a gente não deve fazer isso, mas eu farei. Eu errei nos meus sapatos hoje. Desculpa, mas eu acabei vindo de tênis. Me equivoquei nas temperaturas. Então, não quero que ninguém se choque, mas estou aqui de tênis hoje. A mensagem que eu trago para vocês hoje é uma mensagem que mexe bastante comigo. E eu espero que Deus possa falar por meio de mim ao coração de vocês. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar. Vamos orar? Querido e bom Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, Senhor, aos meus irmãos da igreja de Suíno. Pai querido, tu preparaste uma mensagem a qual o Senhor quer falar e tem falado primeiramente a mim, humana, pecadora, que erro, e também, Senhor, aos teus filhos que estão aqui. E com os demais que estão assistindo online ou que assistirão. Eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo esteja conduzindo cada palavra aqui falada e que o Senhor nos guarde, nos proteja e que tua paz e teu entendimento se movam neste lugar. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de começar a mensagem hoje com um texto bíblico que está em 1 Pedro 1:7. Vocês podem abrir na Bíblia de vocês ou podem acompanhar aqui. Diz o seguinte: estas tribulações são apenas para provar a vossa fé, para mostrar que é forte e genuína. Está a ser testada como ouro que é purificado pelo fogo. Mas a vossa fé é muito mais preciosa do que o simples ouro. Por isso, se a vossa fé permanecer forte, depois de testada pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra. Hoje? Não. No dia da vinda de Jesus Cristo. Pedro, então, nos diz que as tribulações pelas quais nós passamos vêm à nossa vida para provar a nossa fé. E hoje eu gostaria de falar um pouco dessas situações da vida que todos nós já passamos. Se não estamos passando neste momento, passaremos. Por essas situações que nós temos que nos reinventar. E uma palavra bastante usada, eu já escutei bastante pregações sobre isso, também, certamente vocês também já escutaram, que é a resiliência. Quem aqui já ouviu falar sobre resiliência? Muito se fala sobre resiliência, que nós temos que ser resilientes. E a resiliência, aqui que eu passo, né? A resiliência, de acordo com o dicionário, é a característica dos corpos que após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original. Tem uma elasticidade. E no sentido figurado, é a capacidade natural de se recuperar de uma situação adversa, de uma problemática. É uma superação. Então, por exemplo, aqui. Por exemplo, não sei se vocês aqui conseguem ver bem, né? Uma palmeira, o exemplo que eu trouxe. Quando as tempestades da vida vêm, ou quando a chuvarada vem, que a gente acaba de experienciar agora pela manhã, a palmeira, então, ela se dobra, ela se inclina, ela aguenta a pressão, mas quando a tempestade volta, se ela não foi frágil e não se quebrou ao meio, ela volta a como ela era antes. Ela volta para a forma que ela tinha antes. Então, se nós estamos falando do sentido que nós havíamos comentado antes, figurado em relação à nossa vida, quando as tempestades vêm, quando os problemas vêm, nós aguentamos esses problemas, mas quando passou a gente voltou ao normal, a gente voltou a ser exatamente como nós éramos antes. Ou seja, após a tempestade, a palmeira não se desenvolveu, a palmeira não mudou, ela não se tornou mais forte depois de tudo que ela enfrentou. Mas eu acredito que o nosso mundo, as nossas vidas, elas são muito mais complexas que uma palmeira, né? E infelizmente não dá para a gente simplesmente aguentar as tempestades da vida e depois que elas passam, seguir exatamente igual. Um exemplo disso que o Felizardo acabou de comentar, que nós nos conhecemos na época do Covid, foi o Covid. Nós achávamos que o Covid ia passar em quê? Uma semana, 2, 1 mês? E nós tivemos que nos reinventar, não tivemos? Começamos a fazer cultos online, a gente até batia papo, né, Felizardo, depois do culto, achando que era a porta da igreja, e aí vieram as transmissões, agora tem mais pessoas que podem ouvir a palavra de Deus que antes não tinham acesso à igreja, a gente pode enviar lá para os familiares do Brasil, de Portugal, ou não sei de onde vocês são.
Desculpa. Berço elevador. Então, a gente teve que se reinventar. Nassim Taleb é um autor que nos fala que muitas pessoas, ele fala que muitas pessoas pensam que a resiliência é o contrário de ser frágil. E aí, depois que eu comecei a ler sobre esse termo, eu vi que de fato não é. Ele traz um termo que é muito interessante, o qual eu gostaria, se vocês já não conhecem, que conhecesse hoje ou que a gente falasse um pouquinho mais sobre ele, que é a antifragilidade. Ele fala, então, que não basta a gente apenas ser resilientes diante das adversidades da vida, mas que nós temos que ser antifrágeis. E a forma que ele descreve a antifragilidade é como uma hidra. Uma hidra, né, ele é, na mitologia grega, ele é um monstro com várias cabeças. Eu trouxe um bonitinho aqui. Com várias cabeças. E ele diz que, a mitologia grega diz que toda vez que uma cabeça da hidra é cortada, duas nascem no lugar dessa cabeça. Então, assim, na verdade, a hidra, ou as situações antifrágeis, elas estão buscando ter as suas cabeças cortadas para que duas nasçam no seu lugar. E esse autor, então, ele diz que uma igreja, uma pessoa, uma sociedade, um negócio deve buscar ser antifrágil. E que essa pessoa, que esse sistema antifrágil, ele se abre diante dos desafios e das adversidades do mundo. Difícil, né? Porque esse desafio traz crescimento. Ele se tornará mais forte e melhor. De acordo com Nassim Taleb, então, a antifragilidade é aquilo que vai além do oposto de ser frágil. É algo que nos fortalece diante das adversidades. Essa pessoa, então, ela sabe ser o quê? Vulnerável. E vulnerabilidade, então, de acordo com esse autor, e de acordo com uma outra autora que eu gosto muito, chamada Brené Brown, ela diz que não tem nada a ver com... vulnerabilidade não tem nada a ver com fragilidade. A vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar os resultados. Então, não sei no que diz respeito à fé de vocês, mas eu, nos momentos em que eu mais tive desenvolvimento e amadurecimento da fé, felizmente ou infelizmente, felizmente, porque a providência, o Senhor providencia e nos dá forças, foi naqueles momentos os momentos nos quais eu mais senti a voz do Espírito Santo na minha vida foram aqueles momentos de maiores dificuldades. E eu me atreveria a dizer aqui que, se não todos, a maioria também passou por essa mesma experiência. Então, de acordo com esse autor, o Nassim Taleb, para nós sermos antifrágeis, nós temos que ter pequenas doses de caos na nossa vida, de pequenos estresses. E, no geral, a gente sempre foge dos estresses, né? Porque quem é que quer estresse? Quem é que quer caos? Quem é que quer instabilidade? Antes disso, a vulnerabilidade, então, ela é definida como aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, de risco e de exposição. Ela nos deixa ansiosos e com medo. O problema, de acordo com essa outra autora, é quando nós evitamos situações e relações porque provocarão esses sentimentos. Aqui. Então, uns breve exemplo de pequenos caos de situações as quais se beneficiam com caos. As vacinas. As vacinas nós sabemos que são pequenas doses de vírus, né? Vírus atenuado. O melhoramento genético do milho, por exemplo. Lá no seu passado, não sei se tem aqui, bom, acho que vocês enxergam mais ou menos ali. Ele era pequenininho, e aí ele teve que sofrer o que a gente chama em melhoramento genético de plantas de pressão de seleção. Antes tinha várias espigas por planta, depois eles reduziram de forma que a planta crescesse, que as espigas fossem cada vez maiores, que houvesse um maior número de grão. E, aqui, por fim, um monitor multiparâmetro. Quando uma pessoa, por exemplo, está hospitalizada em uma UTI, e quando a gente vai lá visitá-las, o que a gente mais quer ver é que aquele monitor esteja assim, né? Com picos. Que o eletrocardiograma esteja bem, que a saturação do oxigênio esteja bem, que a temperatura do corpo esteja bem. Então, todos esses exemplos, e principalmente no último exemplo, se a gente vê uma linha assim, tênue, que muitas vezes é o que a gente busca, de estabilidade, é horrível, porque quer dizer que a pessoa está morta. Então, depois que eu li isso, eu comecei a pensar sobre a antifragilidade na minha vida de maneira um pouco diferente.
Tem um texto de Ellen White, de Deus, de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, que eu gosto bastante, Os Escolhidos, né, que diz assim: o calor na fornalha é o que separa a impureza do verdadeiro ouro do caráter cristão. É por meio de provações difíceis e severas que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm habilidades que poderiam ser empregadas no avanço da sua obra. Em sua sabedoria, Deus os conduz a posições que provam o seu caráter e revelam fraquezas das quais nem eles mesmos têm conhecimento. Ele lhes dá a oportunidade de corrigir esses defeitos, mostra suas fraquezas e os ensinam a se apoiarem inteiramente nele. Dessa maneira, são educados, treinados, preparados para cumprir o grande propósito para o qual foram capacitados. Anjos celestes podem se unir a eles na obra a ser finalizada na Terra. Então, para nós nos tornarmos antifrágeis, que o que parece que é o que nós precisamos, porque a resiliência não está resolvendo, porque a gente vai voltar a ser exatamente como nós éramos depois dos problemas pelos quais nós passamos, nós precisamos ser antifrágeis. E para sermos antifrágeis, a gente precisa estar abertos para os desafios e para as incertezas. Evidentemente, quando eu estou falando de desafios e incertezas, eu não estou falando de nenhum problema com relação a um relacionamento tóxico. Não estou falando se a gente, de fato, tem alguma desordem emocional, algum problema mental, uma depressão, uma ansiedade. Também não estou falando de uma real incompetência que a gente possa ter. Eu sou antifrágil, eu vou lá para a entrevista de trabalho, não sei nada. Não é assim também, né? Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, o frágil, ele sofre com a volatilidade. Ele busca a tranquilidade. O resiliente, ele é indiferente à tranquilidade ou à volatilidade. Ele se adapta à desordem, mas depois do que aconteceu, ele volta ao seu estágio normal. E o antifrágil, ele abraça a desordem, ele adapta-se a essa desordem, mas evolui a partir dessa adaptação. Então, o frágil, para ficar bem claro, ele é danificado pela desordem, o resiliente, ele é resiliente, e o antifrágil, ele beneficia-se da desordem. Então, baseado nisso, quando eu fiquei pensando nesse termo antifragilidade, eu não conseguia pensar... Eu pensei em vários personagens, mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre o José. E eu chamei ele carinhosamente de o governador antifrágil do Egito. Então, a gente vai dar uma estudadinha sobre José hoje. Eu não sei se algum de vocês já fizeram um genograma. Os genogramas são representações gráficas da família. Parece uma árvore genealógica, mas a árvore genealógica ela só leva em consideração o parentesco da família. Já o genograma, ele leva em consideração os relacionamentos, se tem ali algum relacionamento conflituoso, se ele é harmônico. Ele leva em consideração também doenças psiquiátricas e físicas da família. Leva em consideração, padrões de comportamento, atitudes familiares. Eu fiz alguns anos na minha família, assim, dos próximos, e foi bem interessante. Foi bem interessante e é bem fácil de fazer. Se vocês colocarem lá no Google e ver como se faz, façam assim, pelo menos a avó, bisavó. Se a gente começa a estudar e ver como que eram os relacionamentos das pessoas, a gente começa a ver assim, meu pai. Porque quem não tem problemas e conflitos na família, não é certo? Mas para mim fez uma grande diferença porque eu comecei a me entender ali e certos padrões pedir para Deus, com a ajuda de Deus, para cortar a partir da minha geração, o que é difícil, mas com a ajuda de Deus a gente pode. Mas, talvez sobretudo, para começar a olhar para aquelas pessoas da família que às vezes a gente acha assim, que pessoa estranha, que comportamento. Então a gente começa a olhar com mais generosidade para a história das pessoas e ver que elas são como são porque elas também passaram suas dificuldades. Então eu tentei fazer, e eu vou tentar ser bem resumida. Eu não contava que ia ficar um pouco longe, mas vamos ver se eu vou contando. Vocês enxergam daí? Mais ou menos, né? Tá, mas então, aí eu tentei fazer o genograma, de uma maneira bem resumida, da família de José. Quem eram os bisavós de José? Eram Sara e Abraão. Eu representei eles com uma listinha. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas se vocês quiserem sentar para cá, não é mais fácil? Não sei se eu posso fazer isso, né? Porque aí vocês acham que vem melhor.
Então eu representei eles aqui como uma relação não conflituosa. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o quê? O pai de uma grande nação. Mas como Sara era infértil, representada lá por roxo, eles resolveram dar uma ajudinha para Deus. E aí a Sara disse assim, vai lá e tem um filho com Agar. Jeitinho, né? Porque nós seres humanos gostamos de dar no que Deus tem algo estabelecido, mas a gente gosta de dar um jeitinho. Diz Ellen White que esse conflito trouxe muita tristeza, pois a poligamia era uma clara transgressão à lei de Deus, com consequências fatais para a santidade e para a paz da família. Os avós de José eram Rebeca e Isaac. Há também um outro capítulo no livro Patriarcas e Profetas que está intitulado O Casamento Mais Feliz da Bíblia. Então eu representei a eles ali com umas setinhas verdes, vocês não vão enxergar, mas ali diz que é um relacionamento harmônico. Eles, então, tinham um relacionamento, eu representei eles como um relacionamento harmônico. Rebeca e Isaac tiveram um filho, certo? Quem eram os filhos de Rebeca e Isaac? Esaú e Jacó. Antes do nascimento, o anjo do Senhor havia dito a Rebeca, ao casal, que eles teriam 2 filhos e que cada um seria o pai de uma poderosa nação e que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Ali eu representei como Esaú, ele era o queridinho do papai, ele era o preferido do pai. Eles tinham um relacionamento mais próximo. E a mãe, e o favorito da mãe, vamos dizer assim, era Jacó, tá certo? Eu me perdi, deixa eu ver. Para Rebeca, Jacó era o filho mais querido, e para Isaac, exatamente. Isso aqui é muita coisa, né, gente? Vamos lá. Me ajudem que vocês também sabem. Então, Rebeca e Jacó, né? Então, vocês sabem o que aconteceu. A primogenitura era para ser para uma, eles foram lá, deram um jeitinho, roubaram e fizeram aquela confusão. O menino teve que ir lá fugir para casa do tio, enfim. E Rebeca e Jacó, eles foram, à primeira vista, bem-sucedidos no que eles fizeram. No plano, eles conseguiram, mas aí o que aconteceu? Eles não conseguiram não só apenas o aborrecimento para cada um deles e tristeza, porque ficaram separados por meio de suas atitudes enganosas. E Ellen White também diz que Deus teria providenciado a progenitura de Jacó, se ele assim se ele tivesse esperado o agir de Deus. Então, Jacó sentiu-se culpado, fugiu, foi lá para a casa do tio Labão, se apaixonou por quem? Por Raquel. Trabalhou por quantos anos? Aí o pai entregou quem? Lia, isso. E aí depois ele queria mesmo na Raquel, ele trabalhou anos e anos, um total de 14 anos, para se casar com a sua querida e amada Raquel. Será que já está aqui? Aí começa a história de onde vem Jacó. De repente vocês podem começar a fazer analogias com a vida de vocês. Aí foi aquela função, porque aí Raquel também era estéril, representada em roxo, e ela não podia ter filhos. E aí Lia deu muitos filhos, acho que primeiramente deu 4, e depois vieram os demais. Aí Raquel disse assim, não é possível, eu vou te dar minha concubina, minha serva, para que tu tenha filho com ela, porque assim a gente vai dar continuidade por meio de mim. E aí teve filho com Lia, com Bila, com Zilpa e com Raquel, enfim. E aí é nesse meio aí que está José. E vocês lembram da história que os filhos de Lia, eles eram assassinos, né? Eles descobriram, Diná, a irmã deles, foi abusada, e aí eles foram lá e mataram todos os homens de Siquém, e aí é nesse meio que nasceu José. E a gente sabe que os irmãos tinham muita inveja dele, muitos ciúmes dele. E José tá ali, ó, no meio daquela coisa vermelha, esse zigue-zague, vamos dizer assim, vermelho, tá ali, ó. São relações conflituosas, todas elas em relação a José. Eles tinham muitos ciúmes de José. Então, agora a gente vai chegar no capítulo 37. Acho que eu não coloquei aqui no slide. Não coloquei. Então, José, no capítulo 37 de Gênesis, não sei se vocês querem acompanhar aí, diz o seguinte, lá em Gênesis 37:4. Jacó presenteou uma túnica a José. Vendo seus irmãos que o pai amava mais, que o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe falavam pacificamente. E na primeira oportunidade que tiveram estando a sós com José, o que eles fizeram com ele? Venderam como escravo.
Já lá no capítulo 39, eu não vou passar toda a história, senão a gente vai almoçar aqui às 5 da tarde. Já lá no capítulo 39, diz assim, José na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo, e aí quem comprou ele? Potifar. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e lá foi comprado por um oficial do faraó chamado Potifar. E aí eu me encanto, eu amo a história de José, gente. Ontem eu lia novamente e eu fico... É demais. É linda demais. E aí eu fiquei pensando, antifragilidade de José, que homem antifrágil. Mas qual era o segredo da antifragilidade de José? Dizia, em várias partes da história deles assim, o Senhor era com José. O Senhor estava com José. José prosperava porque o Senhor estava com ele. E ele veio ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, tudo onde José ia, além dele ser muito accountable, vamos dizer assim, muito responsável, que fazia tudo muito bem feito, as coisas prosperavam porque o Senhor estava com José. Daí, quando José já estava lá de dono quase da casa de Potifar, só ele não podia uma coisa. O que era? Como? A mulher. Não podia nada, obviamente, né? Ele era quase o dono da casa de Potifar. Ele estava lá de CEO do negócio. E aí, de repente, a mulher se engraçou com José. Porque ele era bonito, ele era de boa aparência, diz a Bíblia. Ele tinha 17 anos, Victor. 17. Quantos anos você tem? 14. Ele tinha 17 anos. Bonito, assim, que nem tu, e estava lá, vendido de escravo. E a mulher de Potifar se engraçou com ele. E aí, ela queria ter relações com ele fugiu, ficou a capa dele, e vocês lembram do que aconteceu, né? Se vocês não lembram, repasse hoje pela tarde a história de José, porque é muito bonita. E aí ele foi parar lá na cárcere. Tiraram ele de chefe da casa de Potifar, praticamente, para ir para a masmorra. E lá foi José. O Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que conquistou a simpatia do carcereiro. De novo, a antifragilidade de José. O Senhor estava com José. Assim, versículo 39, capítulo 39, versículo 22. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão. E ele fazia tudo o que era necessário ali. Tudo. Então, qual era o segredo, de novo, da antifragilidade de José? Era a autossuficiência dele? Era o poder? Eu sou bonito, vou na casa do meu pai já dizia que eu sou maravilhoso, mesmo eu sou, cara. Eu tô aqui, ele podia ficar lá, né, assim, na prisão. Eu sou o maravilhoso, mas não. Ele seguia fazendo o que tinha que fazer, ele temia o Senhor e, de novo, repito, fazia tudo que lhe via às mãos. Já lá no capítulo 40, diz assim, José na prisão interpreta 2 sonhos. Aí vocês lembram que na prisão ele interpreta 2 sonhos. O do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E ambos sonhos se realizam conforme José havia dito. E José sempre disse que não era ele que interpretava, mas era o Senhor que dava a sabedoria para ele interpretar os sonhos. Quando o copeiro-chefe saiu da prisão, ele disse assim, por favor, lembra-te de mim quando tu voltares a trabalhar com o faraó. E diz para ele que eu não fiz nada para estar nessa masmorra. Eu sou inocente. E o copeiro-chefe fez isso? E nada, esqueceu, foi lá trabalhar. Sabe quantos anos depois? 2 anos depois. 2 anos depois, já está lá no capítulo 41. José interpreta os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que sonhava com as 7 vacas gordas, que são seguidas de 7 vacas magras, e ninguém lá interpretava o que acontecia, chamou os magos, chegou os adivinhos. E aí o copeiro disse assim, nossa, sabe que 2 anos... Imagina assim, José depois fica super tranquilo com isso, né? Eu ia ficar já fervendo, eu acho. Assim, nossa, mas não é que tinha um rapaz lá, hebreu? Ele acertou, faraó. Ele acertou e contou toda a história. E tem um diálogo assim enorme na Bíblia. Ele acertou sobre o que haveria de acontecer comigo e foi assim mesmo. E aí o faraó disse assim, chama esse menino agora, chama esse rapaz aqui agora. E aí José vai lá, troca de roupa, se apresenta na frente do faraó e ele fala da interpretação, né? Ele diz a interpretação do sonho. Novamente ele diz que não é obra dele, que ele tem um favor do Senhor. E aí, então, ele dá a interpretação, e mais do que eu amo a história de José, parece que ela vai toda redonda se complementando. Ele dá a solução, né? Ele diz assim, olha, o sonho é isso, 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 faraó,
e tu tens que fazer isso, aquilo e aquilo, tem que juntar, porque vai ter... Vocês sabem da história? Quando eu estou cortando, vocês não sabem. 7 anos de fome, 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. E aí José dá todo ali ele não disse que era ele que teria que ser o governador, né? Mas ele dá a solução e o faraó fica assim, não há ninguém, tem que ser tu a pessoa responsável por isso. E José se torna, então, o governador do Egito. E a Bíblia diz que toda a responsabilidade, todo o povo deveria obedecer à Bíblia. A palavra de José, desculpa. Somente no trono, o faraó era maior do que José. E já lá no capítulo 42 e 43, primeiro ele foi jogado lá no buraco pelos filhos, mas essa vida dá muita volta. O que aconteceu? Tinha fome por toda aquela terra. E eles tiveram que, os irmãos de José, o pai disse assim, o que vocês estão fazendo a isso? Desçam até o Egito e vão lá comprar comida. Vocês vão esperar que nós aqui todos e as crianças morram de fome. E lá vão os irmãos, né, comprar um alimento. Não posso me passar muito, porque senão acho que não sei quanto tempo eu tenho. Senão vou me passar no horário. Mas enfim, eles voltam lá, compram um alimento. Num primeiro momento, José reconheceu eles imediatamente, mas os irmãos não, porque ele tinha sido vendido. Eu não lembro agora, 14 anos atrás? Já não lembro. Há muitos anos atrás ele já tinha mudado. O Vitor, se eu olhar o Vitor daqui 10 anos, eu não vou te reconhecer. Vai estar ele estava completamente diferente, com versos diferentes. Ele se fez que não entendia o que os irmãos estavam falando. Tinha um intérprete. Eu presumo que ele estava com uma roupa super diferente, talvez até maquiado, não sei. E os irmãos estavam ali, teve aquele diálogo todo, e José manda que volte para casa, vem de novo, e chega então na segunda vez que ele se revela. E ele mostra, né, ele se revela para os irmãos, lá no capítulo 45, e ele fala o quanto os sofrimentos e os desafios que ele havia... Bom, desculpa. Ele então se revela e ele mostra o quão antifrágil ele havia se tornado. Ele diz assim, Gênesis 45, versos 4 e 5. Vocês imaginem a cena depois de ter sido colocado num buraco pelos teus irmãos, ter passado por tudo isso, e aí tu reencontra os teus irmãos. E eles estão te pedindo, assim, comida. E tu tem toda a oportunidade de fazer tudo o que Deus não te pediu. E olha se não é a paz de Jesus Cristo na vida deste homem. Ele diz assim, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, eu me arrepio, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. 45:7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. 45:8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai do faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meus amigos, o que falar sobre isso? Não foi a mão de Deus que guiou a vida de José, aquele sofrimento todo para a vida de José, mas o Senhor usou aquela desgraça toda que lhe fizeram em benefício da própria obra de Deus. José reconhecia que ele não era o alvo da bênção. Ele sabia que ele era apenas o canal da bênção. O crime dos malfeitores, diz Ellen White, o crime dos malfeitores de José, assim como foi com Jesus Cristo, eram tão hediondos que parecia que a mão de Deus não estivesse dirigindo os acontecimentos. Talvez algum de nós aqui, neste momento, ou de alguém que está nos escutando, ou que nos escutará, está sendo gravado, esteja passando por dificuldades e por crimes e por coisas tão hediondas e tão difíceis na sua vida que parece que a mão do Senhor não está dirigindo os acontecimentos. Mas ela diz assim, a serva do Senhor, mas Deus dirigiu suas ações para que viesse a acontecer exatamente o que lhe haviam tentado evitar. Eu gostaria que hoje nós saíssemos aqui com uma certeza de que mesmo que nós estejamos, porque nós passaremos por dores, se não estamos passando agora, certamente nós passaremos por dores, porque é inevitável. Então, se nós estamos passando por dores, por crises, por sofrimento,
Eu quero que vocês tenham a certeza e saiam daqui que esse sofrimento não tem autoridade do Senhor para nos matar. Elas não têm a autorização do Senhor para nos destruir a nossa vida. Elas são instrumentos, digo para mim, eu também passo por dificuldades grandes. Elas são instrumentos pedagógicos, um material didático que não nos agrada, evidentemente, mas que nos refinam. Então, voltando à história de José, o que eu havia falado na introdução, o José ele não foi frágil, ele não ficou lá no buraco, ai, pobre de mim, esses irmãos horríveis. Diz Ellen White também, em Patriarcas e Profetas, que por algum tempo ele se entregou a um desespero e uma tristeza e um terror tão grande enquanto ele ia vendo as colinas onde a casa do seu pai estava, a barraca do seu pai, a tenda do seu pai estava, ele se entregou a um desespero momentâneo e uma tristeza pensando, meu Deus, o que vai ser do meu pai? Mas ele lembrou-se das promessas que o pai dele lhe havia contado, do seu pai Jacó. Olha a importância da gente falar para os nossos filhos das experiências que nós temos com Deus, não somente da história da Bíblia. E ele lembrou do seu pai Jacó, e ele lembrou do amor de Deus em dar um redentor, como os anjos haviam ensinado, protegido e confortado Jacó no momento da angústia e de sofrimento. Jacó não foi apenas resiliente. Quando, por fim, com a ajuda de Deus, ele alcançou tudo o que alcançou na história dele, ele não voltou a ser, porque Ellen White também diz que ele era que ele era mimado, que o pai também havia ajudado para que ele que ele era um menino mimado. Então ele não voltou a ser aquele menino mimado quando saiu da prisão e era governador do Egito e disse assim, ai não, eu vou ficar aqui, vou cuidar, Benjamim vem para cá, meu pai Jacó, e vocês que me jogaram na masmorra, voltem para lá e vão passar fome. Não. Ele não voltou após a tempestade a ser exatamente o que ele era. Mas sim, ele sem dúvida, ele se beneficiou de todo aquele caos, de todo aquele sofrimento que havia acontecido na vida dele, porque ele tinha claro uma coisa, quem era o Deus dele, e ele tinha claro de que aquilo que ele estava passando naquele momento não tinha nada a ver com a identidade com quem ele era. José prosperou porque o Senhor estava com ele. E ele não confundiu aquela realidade triste, o mesmo vale para nós. Se a gente está passando por dificuldades agora, não confundamos a nossa realidade e os nossos desafios que estamos passando hoje com a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Os estressores, o caos, o sofrimento na nossa vida, eu trouxe 3 coisas que eles nos produzem, que eles nos ajudam na nossa caminhada cristã. Eles produzem intimidade com Deus. Jó 42:5 nos diz assim, antes eu só te conhecia de falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Eles não, o sofrimento também, eles nos permitem consolar outros que sofrem. 2 Coríntios 1:3-5 diz assim, que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos e necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de quanto mais suportamos sofrimentos por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. As pessoas, elas querem ouvir mensagens de fé, de esperança e de encorajamento de pessoas pelas quais passaram ou estão passando por situações muito semelhantes. Talvez a vida de algum de vocês seja o genograma de vocês seja mais bagunçado que o de José. Talvez você pense assim, se ela soubesse como que é lá em casa, como foi começando a passar. Mas talvez seja assim porque vocês terão a capacidade e o conhecimento de consolar outras pessoas que também passam por situações muito semelhantes como as que vocês estão passando. Isaías, os estressores, também o sofrimento, eles nos refinam. Isaías 48:10 nos diz assim, eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puros como a prata. Puros como a prata é purificada na fornalha. Ele permite que a gente passe pelo fogo do sofrimento para nos tornarmos antifrágeis.
Eu não sei, meu amigo. Talvez a história de você seja tão fragmentada como a de José. Como eu já falei, talvez o genograma de você seja mais bagunçado que o dele, mais confuso que o dele. Talvez vocês nem consigam expressar em pensamentos, ou talvez nem cogitam colocar no papel, porque você assim, não pode imaginar como que eram aquelas relações da minha família. Talvez os teus irmãos de fé, ou os teus irmãos mesmo biológicos, tenham te jogado lá no buraco. Ou talvez tu mesmo tenha cavado com as tuas próprias mãos estar no buraco, porque a gente também faz isso. E talvez, neste exato momento da vida de vocês, vocês não estejam entendendo nada do que está acontecendo. E há momentos nos quais nós não entendemos nada mesmo. E eu levei, estou com 35 anos, eu levei 35 anos para descobrir que a vida cristã, ela é mais sobre companhia com Jesus Cristo do que sobre respostas. É mais sobre o que eu espero sobre do que eu tenho. É mais sobre o que eu estou esperando do que eu tenho. Então, talvez neste momento, assim como eu, que não entendo algumas coisas que têm acontecido na minha vida, você não está entendendo nada do que está acontecendo, tente compreender Deus. Tente entender a Deus. Porque Ele é soberano e porque Ele tem o controle de tudo. Ele ama cada um de nós e tem um propósito enorme e maravilhoso para nós. Eu gosto de... Certa feita eu escutei de que quando Albert Einstein foi à América, os repórteres perguntaram para a esposa assim, a senhora conhece a complexa teoria da relatividade por qual o seu esposo é tão famoso? Ela pensou e respondeu, não, eu não compreendo completamente a complexa teoria da relatividade pela qual o meu esposo é tão famoso, mas eu compreendo o meu marido. Então, de repente, se a gente não entende tudo o que está acontecendo agora na nossa vida, a gente não consegue ver, porque a gente vê um pontinho desse tamanho e Deus vê o todo, que a gente possa, pelo menos na nossa limitada compreensão, entender a Deus. Vocês lembram da história de Jó? Jó fez 16 perguntas para Deus enquanto sofria. Quem me dera se eu não tivesse nascido? Por que a minha mãe me colocou no seu colo? Por que ela me amamentou? Ah, se eu tivesse morrido, dizia ele. E Deus estava, ó, silêncio, silêncio, silêncio. Vieram os amigos de Jó e silêncio. Quando Deus resolveu falar, que já é lá pelo final dos capítulos, Deus fez 70 perguntas para Jó. Ele fez 16. Deus não respondeu nenhuma. Ele fez outras 70 e ele diz assim, se você sabe, tem várias, eu anotei algumas. Se você é sábio, diga-me, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiam do abismo? E Jó foi se encolhendo diante da grandeza e da sabedoria de Deus. Então, prezada igreja, Deus promete restauração. Nem sempre ele promete explicação. A vida cristã não é sobre mim, não é sobre vocês, não é sobre o que nós queremos, não é sobre o que nós esperamos. É sobre Deus. É sobre o que Ele quer, é sobre quem Ele é sobre o que Ele quer fazer e é sobre o que Ele fará. Mas uma coisa é certa. Em meio às dificuldades, Ele nunca, jamais nos deixará sozinhos. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e nos deixou aqui o Consolador. Sabe como foi chamado o menino no Egito, José? Como ele foi chamado pelo nome egípcio? Foi Zefenat Peneia, que significa aquele que sustenta a vida. Aquele que sustenta a tua e a minha vida, quer nos fazer fortes, corajosos, e agora a gente aprendeu também que antifrágeis. E para quê? Para que nós vençamos. Quanto àquele que vencer, diz Apocalipse 3,12, quanto àquele que vencer, eu farei uma coluna do templo do meu Deus. Ele será firme, não sairá mais. E eu escreverei nele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e terá o meu nome gravado nela. E o que a gente tem que fazer para ter o nome gravado nela? Está lá no versículo 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E para finalizar, Romanos 5:3-5. Podemos nos alegrar, igualmente, quando nos encontramos diante do sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Senhor, muito obrigada por cuidar de cada um de nós. Senhor querido, Tu conhece as dificuldades, os sofrimentos, os medos e as aflições que cada um de nós aqui, Teus filhos, passamos. Por favor, Pai, nós como seres humanos criados por Ti com esta anseio de perguntar, de ter resposta, Senhor, queremos ter explicações muitas vezes pelo que nos passa na nossa vida. Mas algumas delas, Senhor, o Senhor não nos dará. Então que o Senhor nos dê a Tua paz e que a gente possa ter a certeza, Senhor, que seremos sim restaurados, mesmo que agora as respostas não estejam disponíveis. Fortalece a nossa fé. Guarde cada um dos Teus filhinhos, meu Pai, que estão aqui neste momento e voltarão para as suas casas, para os seus desafios, para tudo que tem para fazer, Senhor, que o Senhor renove a fé de cada um deles. E a minha também, que a gente possa, Senhor, ter uma semana abençoada sobre os Teus cuidados. E que nós, assim como José, na Tua presença, com a certeza que o Senhor está conosco, possamos nos tornar cada vez mais fortes, corajosos, antifrágeis, até a Tua vinda, Senhor. Nos mantém firme, em nome e por amor de Jesus. Amém.